gente! Hoje eu vou explicar dois temas muito importantes para a sociedade, vivenciados diariamente. São eles, ética versus moral. E vocês devem estar se perguntando, qual o conceito de cada um? Não seria a mesma coisa? A resposta para a segunda pergunta é não. Embora estejam relacionados entre si, ética e moral possuem conceitos distintos, sendo a ética o estudo do conjunto de normas que orientam o agir como o indivíduo interpreta as regras morais e age a partir delas. Ou seja, a ética é a percepção ou reflexão do indivíduo em relação a um conjunto de normas presentes na sociedade. Regras essas que ditam o que é certo ou errado e como devemos agir. Já a moral são um conjunto de regras, costumes e formas de pensar de um grupo social que define o que devemos ou não fazer em uma sociedade. Então, a moral nada mais é que costumes, crenças, tabus e modos de pensar construídos por uma sociedade. Para entendermos melhor sobre a ética, devemos compreender algumas características presentes na mesma. Ela vai tratar da universalidade, pois pode ser transmitida de diferentes maneiras e pontos de vista. A segunda característica é a individualidade. Como o indivíduo ele vai entender as regras morais, ou seja, uma interpretação da moral. Temos como terceira característica a reflexão moral, ou seja, como esse ser irá pensar acerca das regras sociais. E a ética também é algo permanente. E já a moral tem como característica, primeiramente, o social, pois é um conceito trabalhado dentro da sociedade. E a outra que podemos citar é a coletividade. Então, quando falamos em moral, estamos nos referindo a um conjunto de pessoas, não se trata de algo individual. E a moral tem a ver com as regras sociais, ou seja, a norma do lugar onde o indivíduo está inserido. Outra característica muito importante é a cultura, que pode ser modificado tanto no tempo quanto no espaço, assim como a moral. São os valores morais que determinam o certo e o errado de acordo com a cultura, a religião e os tabus daquele grupo. O conjunto desses valores é chamado de moral. Podemos dizer que todo ser humano possui uma consciência moral, que leva a distinguir o bem e o mal no contexto em que vive. Isso surge a partir do momento que o homem passou a fazer parte de agrupamentos. Agora vamos falar das particularidades da ética e da moral. Dentro dessa ética existem dois conceitos. Quais seriam eles? O primeiro é a ética da coletividade, que se trata de uma ação normalizada pela sociedade. Por exemplo, se eu começo a agir de uma forma e outras pessoas dentro do meu grupo passam a agir da mesma forma, essa atitude acaba tornando-se algo comum e consequentemente correto para aquele grupo, que no futuro pode se tornar um comportamento moral. E o outro conceito é a antiética, quando o indivíduo não segue sua própria individualidade, ou seja, trata-se de uma ação individual. Por exemplo, quando uma pessoa age de forma contrária aos valores que regem a sociedade. Podemos citar como exemplo furtar objetos de uma empresa, por mais simples que seja, até mesmo uma caneta. Já dentro da moral, quando os indivíduos não agem conforme as regras impostas pela sociedade, são considerados imorais. Mas o que seria um ser imoral? Bom, um ser imoral é aquele que não segue as regras sociais. Além desse, existe outro conceito, que é a amoralidade. Um ser amoral é aquele que não compreende ou não conhece as leis morais. Por exemplo, um idoso, uma criança pequena, deficientes ou até mesmo indivíduos com culturas diferentes. Agora irei citar alguns filósofos que buscaram compreender como os conceitos se aplicam na sociedade. Ambos desenvolveram pensamentos a respeito da ética. O primeiro é Aristóteles, no qual ele irá tratar a justa medida, no uso correto da razão e boa conduta e a felicidade. Para Aristóteles,
A felicidade é a atividade da alma segundo a sua virtude. O próximo filósofo é Kant. Na ética kantiana, pode ser entendida como uma formalista. Ele vai falar do dever e o ideário de ser universal. Na ética segundo Sócrates, é caracterizada pelo bom caráter e valores morais. E na ética segundo Platão, deve ter como base a ordem da justa proporção, que consiste em equilibrar elementos diversos que terminam no mesmo fim. Bom, essa foi uma breve apresentação, espero que tenham gostado.